é sempre bom a gente trazer informações para as pessoas. A FOA, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui no campus do Aterrado. A gente iria para Três Poços, mas a opção foi ficar com um deslocamento menor. E hoje nós estamos conversando com o nosso professor Gilmar Zonzin, ele que é pneumologista e especialista em doenças infecto-contagiosas. Eu já estava conversando com ele, comecei com uma informação muito leve para falar sobre o Covid-19, mas me alarmei um pouquinho, você vai conhecer um pouquinho esses detalhes. Doutor, professor, muito obrigado pela presença, pela oportunidade de estar dando informação para as pessoas sobre o Covid. A gente que agradece essa oportunidade para tentar dirimir dúvidas, tentar evitar divergências, fakes e tentar colocar as pessoas no caminho, do mesmo caminho, inclusive, que a instituição está tomando, né? A gente recebeu de forma muito positiva a atitude da instituição, do Unifoa, de colocar as coisas de forma virtual, na internet, com plataformas dedicadas, para que a gente possa continuar trabalhando no ano letivo, continuar trabalhando com os alunos recebendo as informações, discutindo, podendo tirar suas dúvidas, mas sem o contato direto de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, essa atitude aí da instituição, ela é absolutamente correta. O que a gente tem lido e visto acontecer em relação ao novo coronavírus faz com que esse tipo de atitude não seja um excesso, não seja uma atitude exagerada. É uma atitude absolutamente pertinente e tudo indica absoluta e totalmente necessária. Nós tivemos algumas ações que já estão sendo colocadas. Volta Redonda, por exemplo, se prepara para uma explosão desse contágio, preparando um hospital de campanha no estádio municipal. E essa, então, é uma atitude acertada para poder se prevenir caso haja esse boom. Exatamente. Veja, a gente tem uma base populacional bastante consistente aqui na região. A cidade de Volta Redonda é uma cidade que é um polo dentro dessa região, então a gente tem muita gente por aqui. E você não pode esperar as coisas acontecerem para depois ir correr atrás dos prejuízos e tal. Então, você tem que ter uma estrutura de retaguarda, porque assim, a gente não tem como prever esse futuro próximo. Um dos motivos, inclusive, é que a gente não tem como ter certeza da adesão das pessoas às medidas de isolamento social. Essas medidas de isolamento social, elas são inconvenientes psicologicamente, elas são inconvenientes do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, é um remédio amargo, tá? Não há como não reclamar, digamos assim, dessa medida. É uma medida que ela é ruim, mas ela tem se mostrado, pelo que a gente tem visto, a melhor e talvez a única estratégia para conseguir manter esse processo de espalhamento do novo coronavírus num certo grau de controle. E aí a gente está na dependência do quê? Como é que as pessoas vão lidar com isso? Porque, inclusive, a gente está passando por um momento agora, que é um momento embrionário, de uma certa calmaria. Esse momento é perigoso. Ele é perigoso porque ele passa para as pessoas uma impressão benevolente. Passa uma impressão de que, peraí, estão exagerando. Eu quero voltar a trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Perfeito. Poxa, eu queria que meu filho estivesse estudando presencialmente. Essa situação aí de fazer as coisas pela internet não é o que eu considero ideal. Ok, eu concordo. Agora, o que a gente tem visto é que quando as pessoas, nesse momento embrionário, elas relaxam sua postura, elas abrem mão do isolamento social, e elas continuam convivendo, você paga um preço muito maior no futuro próximo. Esse preço maior, a gente tem visto acontecer em vários países, não justifica alguns argumentos bizarros que a gente tem visto em grupos de WhatsApp, são argumentos bizarros, argumentos totalmente sem fundamento científico, argumentos sem pé nem cabeça, que compara, em tal país o pessoal fuma mais, em tal país tem mais idade, em tal país isso aqui. Isso é absurdo, isso é inaceitável. E, inclusive, é um crime ficar replicando esse tipo de informação, porque não tem base científica nenhuma. As pessoas estão querendo dar uma de mãe de Ná e adivinhar que daqui a pouco no Brasil vai tudo ficar muito bem, obrigado. As coisas vão ficar mais sob controle se esse isolamento for respeitado pelas pessoas, porque com o isolamento você reduz a velocidade com que a doença se propaga, você diminui a sobrecarga dos serviços de saúde e você consegue dar atenção aos pacientes graves.
que também é uma verdade que eles são em menor percentual, sim, a percentagem de doente grave é menor, mas o número de pessoas que vem adoecendo tem sido muito alto. Esse vírus ele se espalha de forma muito fácil. Inclusive, estou havendo agora uma discussão se esse vírus poderia, inclusive, sobreviver algum tempo no ar e, ao invés de a transmissão direta por gotículas e a transmissão por toque, você teria outras formas de transmissão, porque a doença se espalha muito facilmente. Ela se espalha muito rapidamente. Então, a gente vem vendo um cenário que merece total e completamente essa preocupação. Isso não é um exagero. As consequências econômicas do isolamento vão ser sérias, elas vão ser traumáticas, isso vai ser difícil para qualquer país, qualquer nação do globo vai passar por problemas, mas os dados científicos eles são extremamente claros. Se você não tem vacina, você não tem, não vai ter durante um bom tempo ainda. Se você não tem uma medicação efetiva que realmente seja capaz de ter uma ação curativa em quadros graves, você tem medicamentos que têm mostrado indícios de benefício, mas que não têm salvado todo mundo. Algumas coisas também absurdas que têm sido faladas a respeito do tratamento é que algumas pessoas estão imaginando que certas moléculas, o hidroxicloroquina, a azitromicina, são pílulas mágicas. Se fossem pílulas mágicas, ninguém estava morrendo na Itália, ninguém estava morrendo na Espanha, ninguém estava morrendo no Brasil. Entende? Então, não existe um remédio com eficácia mágica. Ou seja, a profilaxia, a prevenção continua sendo a melhor arma. A prevenção e a limitação da progressão é fundamental para o serviço de saúde conseguir dar conta dessa doença. Essa doença tem se mostrado mais traiçoeira e mais grave do que inicialmente a gente imaginava. A gente tem visto, por exemplo, no Brasil, um número de pacientes jovens acometidos muito significativo. Pessoas que você considerava, pelo que a gente recebeu lá de fora, meio fora da faixa de risco, tipo 50 anos, 40 anos, que você achava que você não ia ter muitos problemas. E a gente vem tendo problemas sérios com pessoas de menor idade e não necessariamente com doença de base. Então, a gente tem visto quadro grave em gente que não era, pelo que vinha sendo divulgado, para ter casos graves. Outro ponto, a gente tem observado uma evolução muito atípica, que a gente nunca viu antes em praticamente doença nenhuma, que é a pessoa, após o quadro virótico, quando ela se recupera, manter lesão pulmonar, manter dano pulmonar, manter uma lesão de natureza fibrótica nos pulmões e com persistência de cansaço, de falta de ar. E a gente não sabe, porque essa doença começou agora na virada do ano, se essas pessoas elas vão evoluir com cura desse processo, se ele vai ser estável ou se ele vai ser progressivo. Então, a gente está envolto aí a uma série de incertezas. Agora, o que a gente vem vivenciando vem aumentando nossa preocupação. Ou seja, a partir do momento em que a gente passou a ter contato com pacientes com Covid e a gente passou a ter contato com pacientes com doença grave, o nosso nível de preocupação subiu. O nosso nível de preocupação aumentou. E, consequentemente, essas recomendações da higiene, as recomendações de evitar aglomeração. Então, você imagina uma sala de aula. A gente comentou isso com os alunos, inclusive uma das últimas aulas que a gente fez antes da paralisação. Aula presencial. A gente fez uma aula falando de infecções respiratórias virais e a gente fez um comparativo, inclusive, entre o resfriado comum, que é uma coisa branda, e que, inclusive, o coronavírus é um dos principais agentes causais, e, inclusive, o próprio novo coronavírus causa em algumas pessoas só um resfriado. Isso também tem sido um ponto traiçoeiro. As pessoas têm que entender isso de uma forma ambígua. O que a gente quer dizer com ambígua? É positivo no sentido de que a grande maior parte das pessoas desenvolve doença leve. Mas, por outro lado, essas pessoas não vêm sendo diagnosticadas porque elas não vêm sendo testadas. A gente tem uma escassez mundial de testes para novo coronavírus. E essa escassez é muito presente no Brasil. Então, o que acaba acontecendo é que você está testando só casos selecionados. Então, a gente não testa quadros de virose leve para saber se aquela virose leve tem relação ou não com o novo coronavírus. A gente pede para a pessoa ficar em casa, mas a gente não consegue definir o diagnóstico. E se ela não aparenta os sintomas, ela não vai procurar um posto médico, um local, para poder ter alguma informação? E nem deve, mas aí é uma questão de autoconsciência e que a gente vem tentando implementar isso na cabeça das pessoas, mas às vezes com sucesso, às vezes sem. Que é o quê? Que é aquela recomendação do seguinte: olha, se você está com sintoma de resfriado, se você está com sintoma de virose respiratória, você obrigatoriamente tem que ficar em casa e tem que ficar o mais isolado possível. O problema é que algumas pessoas estão seguindo isso, outras não.
E uma pessoa que está com resfriado leve e que não segue essa recomendação, esse resfriado leve, sorte dela, ela está com uma doença leve, ela não vai ter problema nenhum, ela não vai ter sequela, não está correndo risco nenhum de morte. Mas essa doença leve, se for pelo novo coronavírus, essa pessoa vai sair espalhando ele. E isso vai aumentando exponencialmente os casos. Então, a gente só tem testado o doente grave. Então, quando a gente fala o número de casos confirmados no Brasil é X, isso aí é uma pequena parte, com certeza. O número real de casos, com certeza, é muito maior. Muito maior. Agora, como o número de casos é muito maior, quando você vai proporcionalmente ver a quantidade de número percentual de casos graves e tal, ele realmente é pequeno. Então, isso é uma verdade do bem. Mas, se você tem muitos casos, se as pessoas não tiverem juízo, não cumprirem as normas pedidas aí de isolamento, se elas se expuserem e nós tivermos muitos casos ao mesmo tempo, você vai ter muito caso grave ao mesmo tempo. E aí a gente tem essa situação correta do hospital de campanha que está sendo montado, mas veja, para paciente grave não resolve só o hospital de campanha. Paciente grave tem que ter respirador, paciente grave tem que ter oxigênio, paciente grave tem que ter terapia intensiva. E aí você tem um número limitado de leitos para acolher esses pacientes, isso sem esquecer que as outras doenças não desapareceram. As pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo acidente de carro, acidente de moto, elas continuam tendo acidente vascular cerebral. As outras doenças não pararam porque o coronavírus 19 aí chegou. Você não trocou, você somou. Então, você tem toda aquela carga de ocupação de leitos de terapia intensiva que você já tinha, somado a esse tipo de situação novo, que se for explosivo, a gente vai ter uma situação muito ruim, que é aquela de você ter um número determinado de pessoas precisando de um determinado tratamento, você só pode oferecer para um determinado número, e você vai, de alguma forma ou de outra, escolher quem você trata e quem você entrega para a própria sorte, e ninguém vai poder te culpar por isso, porque você não tem recurso para cuidar de todo mundo. Então, assim, se você não tem recurso para cuidar de todo mundo, como é que você vai sair fora dessa situação? Por isso, por mais exagerado que possa parecer, por mais inconveniente que seja, por maior que sejam os problemas posteriores que nós vamos ter, e nós vamos ter, todo mundo vai ter, essa questão do isolamento social, ela é imprescindível, porque é o que você tem para hoje. Você não tem uma outra estratégia para minimizar o impacto dessa doença. Você não tem um outro mecanismo, você não tem... É uma péssima saída? Eu acho que é. Só que ela é a única. No momento ela é a única. Então, o que a gente tem visto, repito, tem aumentado o nosso grau de preocupação. O que a gente vai ver mais à frente agora, nas próximas semanas, vai estar diretamente ligado ao que as pessoas estão fazendo hoje. Então, se as pessoas estão restringindo as suas saídas ao que é necessário, a gente está restringindo a exposição dos trabalhadores com questões que são essenciais, que você não tem como abrir mão, você vai ter um número de pessoas adoecendo, porque você vai ter menor, com o número de doentes graves menor, e, consequentemente, podendo acolher e conduzir esse número de pacientes. Se as pessoas não cumprem essas recomendações, elas se espalham por aí e o número de doenças sobe muito rapidamente, a gente vai ficar realmente numa situação muito ruim. Até porque as pessoas que têm internado, hospitalizado por essa doença de forma grave, não é um day clinic, que a pessoa entra no dia no hospital e sai no outro. A pessoa está ficando dias, semanas hospitalizada. Então, são internação prolongada, internação longa. E aí você tem um grupo que chegou doente grave hoje e internou. Aí chega mais um grupo no outro dia, mas aquele grupo não foi embora. E você vai somando. E se você ultrapassar a capacidade, como é que você vai sair dessa? Esse é o nosso grande receio, é a nossa maior preocupação, e é algo que a gente vê acontecer em outros países, e que, se a gente tiver uma adesão muito acirrada dessas medidas de isolamento, a gente acredita que aqui no Brasil a gente vai ter uma situação menos dramática, menos traumática, com relação a outras coisas que a gente tem visto.
Suas aulas no Unifoa serão realizadas por um tempo na segurança da sua casa. Está preparado para embarcar nesta junto com a gente? Nossos professores trabalharão com tecnologias de informação e comunicação a partir de agora em regime especial. A gente sempre vai estar junto de você, mesmo que, por enquanto, à distância. Esteja conectado e aproveite cada segundo desta nova experiência. Unifoa, formando para a vida.